Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Olhemos para São José e façamos um pedido. São José, valei-nos. Quarta-feira é o dia da gente lembrar sempre de São José. Dando continuidade às nossas meditações pascais sobre realidades tão difíceis, quando terminar o tempo da Páscoa, depois de Pentecostes, nós vamos retomar com esse livro de Fulton Sheen, O Caminho para a Paz Interior. Durante todo esse tempo comum, nós vamos trabalhar muito essa questão da paz interior, da nossa fortaleza interior, a importância das virtudes. Vai ser um tempo bonito, até chegar o Advento. A liturgia nos conduz nesta vivência. O tempo comum ele traz essa perenidade para a gente viver a paz interior. Então, vocês que gostam de ler esse livro de Fulton Sheen, O Caminho para a Paz Interior, da editora Molokai, a edição que eu tenho aqui é da editora Molokai. Uma editora boa, uma edição muito boa, um livro forte que não acaba fácil. Você vai ter aí na sua biblioteca e vai ficar sempre. Um livro muito bom, muito bem editado. Uma linguagem também bem apropriada, uma boa tradução. A gente vai fazer isso no tempo comum. Portanto, a nossa piedade de hoje, na quarta-feira, como já é um costume da igreja, é voltar um pouco a nossa atenção para São José, patrono da igreja, o homem justo, silencioso e forte que cuidou da Sagrada Família e continua a proteger a igreja com sua poderosa intercessão. Hoje vamos falar da perseguição que destrói a igreja. Aliás, a perseguição que não destrói a igreja, pois ela sempre se expande. Quanto mais perseguida, mais se expande. E à luz desta presença intercessora discreta e fiel de São José, meditemos hoje sobre a primeira leitura da missa que nós celebramos hoje nesta quarta-feira, que é interessante a leitura de hoje, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O texto nos mostra um momento de dor e graça. A igreja primitiva está sendo violentamente perseguida em Jerusalém. Estevão acaba de ser martirizado e agora se espalha uma grande tribulação sobre os fiéis. Não é fácil você imaginar como foi isso no início da igreja. Mas essa perseguição, em vez de destruir a igreja, a faz crescer. Os discípulos, ao dispersarem, levam o evangelho a outras religiões. Porque quando você faz a experiência do ressuscitado, não tem como você voltar atrás. Você se torna um evangelizador por natureza. Quem é tocado por Cristo jamais vai esquecer Jesus. A história da igreja sempre foi marcada por perseguições. Desde os primeiros séculos até os nossos dias, a fé cristã ela é provada pelo fogo. Mas cada vez que o mundo tenta apagar a luz do evangelho, essa luz passa a brilhar ainda mais. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje também vivemos formas modernas de perseguição à igreja. A zombaria da fé, o silêncio das mídias sociais sobre os cristãos perseguidos. Ninguém fala. Todo dia está morrendo cristão aí perseguido, ninguém fala. Ainda mais essa mídia nossa podre, essa grande mídia aí comprada e ideológica, não funciona. O avanço das ideologias que tentam minar o evangelho, a verdade do evangelho, é uma realidade. Qual é a grande crise hoje causada pelo relativismo? Uma crise sobre a verdade. Cada um quer fazer sua verdade. Mas a verdade é Deus, o princípio vital da verdade é o próprio Deus. Mas a palavra do Senhor não será acorrentada. A igreja continua viva porque é sustentada pelo Espírito Santo. O texto nos fala que os fiéis se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos.
Mas essa dispersão não foi desorganização, foi providência divina. Onde os discípulos chegavam, a palavra era anunciada. Filipe, por exemplo, foi a uma cidade de Samaria, ali pregou com autoridade, operando milagres, curando doentes e expulsando espíritos imundos. Impressionante. Aqui está a beleza da igreja. Não importa onde estamos, somos chamados a evangelizar. Cada batizado é um missionário, seja no lar, no trabalho, na escola ou na comunidade. Podemos ser instrumentos de Deus. E onde há fé verdadeira, sinais acontecem, conversões, curas, reconciliações, milagres de paz. Na vigília pascal, quando batizei 9 adultos, e no domingo da ressurreição, quando batizei mais 2, a gente vê brilhar nos olhos deles por causa da catequese intensa que tiveram, a experiência profunda de renúncia, de exorcismo, o desejo de ser testemunhas, de prolongar no tempo o testemunho de Cristo. Nesta quarta-feira, quando nós lembramos de São José, ele enfrentou perigos também desde o nascimento de Jesus, perseguição de Herodes, fuga para o Egito, pobreza em Belém, silêncio em Nazaré, mas nunca desanimou. Foi o guardião fiel, silencioso, prudente e forte da família santa de Nazaré. Assim também a igreja perseguida, ela também é protegida. Silenciosa em muitos momentos, mas fecunda. São José nos ensina a não temer. Como protetor da Sagrada Família, é também o guardião da igreja. Quantas famílias hoje precisam da proteção de São José? Quantos sacerdotes também precisam de ajuda, do patrocínio de São José? Quantos fiéis precisam de sua intercessão para permanecer firme diante das ameaças à sua fé, às dificuldades familiares, econômicas, etc. Então, essa leitura termina dizendo que houve grande alegria naquela cidade, onde o Evangelho foi pregado por Filipe. Isso é sinal de que quando Cristo é anunciado com verdade e poder, o coração humano se enche de júbilo. Nós vivemos esse tempo de tristeza, de depressão, de angústia espiritual, mas a palavra de Deus pode restaurar a nossa alegria de forma profunda. Por isso, sejamos missionários da luz. Levemos Jesus às casas, aos corações. Vivamos com coragem, sustentados pela oração, pela Eucaristia e pela intercessão dos santos. Aqui a gente louva a Deus por tantas pessoas, Legião de Maria, Pastoral da Saúde, a Pastoral da Sobriedade, da criança, da pessoa idosa, os vicentinos, grupos de visitas que vão ao encontro dos que sofrem, que vão ao encontro das pessoas. Isso é bonito. A igreja não para. A igreja está aí, no silêncio, as pessoas estão trabalhando, estão visitando, rezando nos presídios, rezando nas fábricas, visitando as casas, as creches, os abrigos. Que coisa maravilhosa isso! Portanto, vamos pedir hoje a graça de sermos sempre como Filipe, ousados na missão, firmes na fé, cheios do Espírito Santo. E não esqueça de suplicar a intercessão de São José, patrono da igreja, que nos ajude a permanecer fiéis, que é o mais importante, sermos fortes, mesmo em tempos difíceis, mesmo nas dificuldades dentro da sua família, mesmo nas perseguições internas da igreja. Quantos sacerdotes são perseguidos? Quantos missionários religiosos são perseguidos porque querem guardar a fé de sempre, a tradição, a palavra de Deus, o magistério da igreja? Nós precisamos viver esses tempos difíceis, que a perseguição não é só de fora, ela vem também dentro da igreja. Que São José, que guardou com tanto amor o menino Jesus e Nossa Senhora, guarde também o seu coração, a sua família e todos nós, a nossa igreja, nossa comunidade, nossa paróquia e diocese,
com seu amor, para que a gente não se perca nesse caminho de perseguição à verdade, de perseguição à piedade, de perseguição à fé, assim seja. Quero pensar aqui o versículo 40 do capítulo 6 de João, que é do Evangelho de hoje, que nos diz assim, é a palavra de Jesus: quem vê o Filho nele crê, este tem a vida eterna e eu farei ressuscitar no último dia. Então, essa palavra de Jesus, no Evangelho também de hoje, ela é forte para nós que queremos viver o combate, que estamos nessa fronteira do combate. E às vezes a perseguição da fé também é dentro da família. Um convertido dentro de uma família toda pagã, ele vai sofrer agruras, perseguição, zombaria, tudo isso. E o único caminho para a gente manter firme diante da perseguição é ver pela fé o Cristo e crer nele. E saber que nós temos a vida eterna. E saber que nós vamos ressuscitar. E ter essa consciência que podem matar o nosso corpo, mas não serão capazes de matar a nossa alma. A gente precisa ter isso claro no nosso coração. Essa é a nossa vida. É a vida nossa de igreja. É o combate constante. Um combate muito duro que a gente realiza no dia a dia da nossa caminhada de fé. Então eu desejo para você, prezado ouvinte, uma experiência profunda desta fé viva da igreja, sem desanimar, confiar muito na intercessão de São José e viver a nossa simplicidade da fé sem medo de testemunhar com a nossa vida a verdade de Deus. O resto é resto. É a verdade que conta. Deus te abençoa, Deus te fortaleça, Deus te dê luz, sobretudo a vocês que estão aí no combate, no trabalho, na catequese, no serviço, nas pastorais, nos apostolados, na visita aos pobres, aos sofredores. Quanta coisa bonita nós assistimos da parte de nossos católicos. Vamos agora à nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar nesta manhã pelos católicos perseguidos, leigos e sacerdotes e religiosos, perseguidos na África, no Oriente e em tantos lugares. Abençoa, Senhor, com a fortaleza os que estão perseguidos por causa da fé. Abençoa também as pessoas que são perseguidas dentro da igreja, às vezes por pastores, ministros, lideranças que não têm piedade, que não têm firmeza de fé e querem aplicar esse Dipsturk na igreja, a igreja do profundo, uma igreja que é deslastreada da fé, da tradição e do magistério. Livra-nos, Senhor, de todo ataque do inimigo e nos dê a perseverança final. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até logo mais às 20 horas aqui no canal, quando teremos a oração das completas, a oração da noite. Peço que compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like, sua mensagem aqui para nós. E se você não está inscrito, se inscreva para nos ajudar nesse projeto de evangelizar. Fique em paz.